Oi pessoal, tudo bom? Eu dei uma sumida, fiz muitas coisas nesse intervalo, né? Precisei dar uma sumida, principalmente devido ao meu trabalho, né? Quando começam as aulas, eu fico muito sem tempo. E o tempo que sobrava, eu usava para fazer os vídeos, né? Mas eu aproveitei o tempo que sobrava para fazer outras coisas que estavam mais urgentes na minha cabeça, né? Acabei escrevendo um livro. O livro não é sobre essencialismo, tá bom? Eu continuo essencialista, mas o livro não é sobre essencialismo. É sobre como os algoritmos, principalmente das redes sociais, como aqui do YouTube, nos moldam, né? Porque, por mais que você pense que esteja no controle, na verdade, quem está no controle é sempre o algoritmo. E eu comecei a ficar meio confuso até que ponto eu estava expressando realmente as minhas ideias ou estava expressando as ideias que o algoritmo privilegiava, né? E é uma ilusão o controle do seu conteúdo. Você não tem controle nenhum sobre o seu conteúdo. O conteúdo sempre obedece à lógica do algoritmo. E a lógica do algoritmo nem sempre é muito boa. Quem quiser saber mais sobre o assunto e sobre o mundo que nós estamos vivendo diante da contemporaneidade do nosso tempo, eu vou divulgar para vocês este livro. Ele está nessa editora aqui, mas ele também está no Amazon. No Amazon, ele é gratuito para assinantes do Kindle e se não for assinante, o preço não é muito caro, tá bom? Nessa Wiclap, o preço também não é um preço acessível. Mas quem tiver interesse pelo livro, eu posso disponibilizar ele gratuitamente. Só deixar o contato aqui embaixo, eu disponibilizo o PDF sem problema nenhum, tá bom? Livro que também aborda as minhas experiências aqui com os vídeos que eu assisto como telespectador do YouTube, né? Coisas que me sensibilizaram, coisas que me sensibilizam, pessoas, acontecimentos. Tentei resumir um pouco que a minha experiência como uma pessoa que eu acho que eu sou a última geração de pessoas que pegou o mecânico, né? Os brinquedos de corda, depois pegou a era digital e depois pegou a era analógica e agora está vivendo a era digital de inteligências artificiais, etc, né? E eu sigo tudo, eu sou uma pessoa interessada, eu gosto da novidade. Então, resolvi escrever esse livro para tentar traduzir o que nós estamos vivendo, né? A aceleração do tempo, a perda de várias coisas que eram importantes para a nossa sociedade, o anestesiamento dos indivíduos, o consumismo, a lógica de mercado,
falo um pouco sobre os gurus das finanças, falo um pouco sobre os gurus da ciência, enfim. Basicamente eu falo um pouquinho de tudo que eu também já abordei nos meus vídeos anteriores, né? Eu vou ter que deixar a gata da minha mãe entrar. Eu tô com uma nova filha agora. Além do Amarildo, eu adotei a gata da minha mãe. Falam que gato não é apegado, né? Não é como cachorro, mas essa aqui, ela é apegada, é ultra mega carente e gosta de dar picota, como vocês estão vendo, que eu tenho horror disso. Olha, fala oi pro pessoal. Olha, oi, filho. Então, um dos motivos que eu deixei também de fazer vídeo foi toda essa adaptação da minha vida pessoal, com a gata, com a minha mãe, com o Amarildo, que é muito carente também. Coitados, eu tenho até dó. Eu tô cercado de carentes e eu não sou uma pessoa que dá muita conta da carência, tanto dos animais como das pessoas. Eu também vou tentar expor aqui uma outra empreitada que eu comecei a fazer. Eu tinha um sonho de morar no campo, né? E esse sonho, ele acelerou esses tempos atrás. Eu comprei uma chácara. Na verdade, foi o terreno. E estou fazendo as coisas do zero. Eu demorei para achar esse local, porque eu queria um lugar que ainda tivesse a cultura da agricultura familiar e que eu tivesse perto de mata nativa, né? Que é o que me interessa, né? Como biólogo. Encontrei, não é fácil, a gente romantiza, né? Como biólogo. Encontrei, não é fácil, a gente romantiza muito essa história de viver no campo, né? Mas você precisa de recursos para isso. Eu vou tentar passar as fotos aqui do lado, ainda não sei como que eu vou editar esse vídeo. Mas eu vi o terreno, a única coisa que me preocupava e que deve preocupar todas as pessoas que queiram adquirir alguma coisa no meio rural é água. Então, havia a possibilidade de instalação de água da Sabesp no terreno e de força da CPFL. O único problema é que os serviços em cidades muito pequenininhas como essa, onde eu comprei o terreno, que tem cerca de 10 mil habitantes, é que o tempo de lá é completamente diferente do nosso tempo acelerado daqui, né? Tem que ter muita paciência, tem que cobrar muito. Serviços para a zona rural, eles são extremamente difíceis, negligenciados até, sendo que o produtor rural, ou mesmo alguém que resolva morar na zona rural, precisa dos serviços, né? Mas eles são negligenciados porque não dá lucro, né? Então, uma dica que eu dou para quem quer mudar para a zona rural e tem acesso a esses serviços como água e luz elétrica e energia elétrica é fazer o protocolo, fazer o pedido e sempre ter esse protocolo como se fosse ouro, guardar esse protocolo, que com o protocolo você pode cobrar. Todas as agências que fornecem serviços básicos como água, esgoto, luz elétrica, eles são regulados, né? E você tem como acionar a ouvidoria, você tem como acionar o PROCON,
você tem como acionar até o Ministério Público, né? Mas para isso você precisa do protocolo, tá bom? Mas eu mesmo romantizava essa vida essa vida mais interiorana, mais rural mesmo, mais bucólica, mas não é fácil. Eu vou deixar as fotos passando aí. Eu não sabia, quando eu comprei o terreno, eu achei ele lindo, maravilhoso, mas esqueci de ver o declive, né? Na primeira vez, o mato estava bem alto, porque tinha braquiária no terreno todo e uma braquiária seca. E eu como eu sou biólogo, estou acostumado a ir para mata, fazer trilha, etc. Só que não passou na minha cabeça, gente, que poderia ter um foco de carrapato no terreno. E eu sei que eu peguei uma nuvem de ninfas de carrapato, que são aqueles miquins que o povo fala, né? Pensa num corpo picado inteirinho. Todas as partes do meu corpo foram picadas. Eu vou deixar umas fotos aí. E eu tenho alergia. Então eu tive que ir ao médico, tomar vacina, etc. A coceira é insuportável, forma feridas. Até hoje eu possuo marquinhas aqui e... Nossa, eu acho que eu tomei... Eu acho que... Picadas não mordidas, né, de carrapato. Eu acho que eu tomei umas... Mais de 1000, muito mais de 1000 mordidas desses carrapatinhos. Daí começou a saga para tentar controlar, tanto de forma biológica como de forma química, os carrapatos. Eu também não ative ao declive do terreno, tive que terraplanar. Muita gente esquece que tem que fazer cerca no terreno. Se você não souber fazer, ou se você não se propõe a fazer, você mesmo fazer, você tem que contratar alguém. E serviço em zona rural, trabalhadores em zona rural é uma raridade. Mas eu tive muita sorte, eu tenho vizinhos maravilhosos, eu tenho, lá é uma comunidade agrícola, é uma sociedade agrícola, então eu consigo muita ajuda, pessoas muito maravilhosas estão ao meu redor. Então eu não tive tantos problemas assim com os serviços, né? Mas lembrar que um serviço aqui, outro servicinho ali, outro servicinho aqui, é dinheiro que vai. É dinheiro que não acaba mais, gente. E se você ainda pegar um lugar que não tá nada estruturado, como é o meu caso, eu tive que colocar a mureta da Sabesp, eu tive que colocar o poste de energia. Falando em poste de energia, me deu um perrengue esse poste de energia, nem vou contar para vocês. Tenho que terraplanar, eu terraplanei pelo menos metade do terreno para poder construir um chalezinho, que eu também vou deixar aqui rodando para vocês a estrutura do chalé. É um chalé bem simples, bem essencialista e bem pequenininho para atender as minhas necessidades. Ele vai ser... Os pilares vão ser de eucalipto tratado. Eu vou fazer 3 tesouras, que são aquelas coisas, né, piramidais onde se encaixa a viga. Só a única coisa que eu vou fazer de alvenaria vai ser o banheiro, né, porque ele precisa ter laje para pôr uma caixinha d'água. Mas eu encontrei muito apoio dos meus vizinhos, ganhei um poço. Enquanto eu não tinha água da Sabesp, eu tive um poço caipira. Já plantei muita coisa lá, inclusive eu tenho até uma rocinha de milho e feijão. Mas eu plantei muita coisa, né? Plantei
mandioca, plantei milho, como eu já disse, feijão, plantei abóbora, plantei batata doce, plantei jabuticabeira, plantei mangueira, plantei pitangueira, plantei amoreira, plantei figueira, eu plantei muitas coisas. E o fundo do terreno eu vou deixar a mata nativa grudar com a outra mata nativa. Eu plantei muitas coisas. E o fundo do terreno eu vou deixar a mata nativa grudar com a outra mata nativa que não faz parte do meu terreno, uma área de proteção ambiental, né? É um lugar muito rico, ambientalmente falando, porque ele tem a transição Cerrado-Mata Atlântica e tem um banhado, que é um outro ecossistema, né? Muito interessante. E eu sei que está sendo uma aventura, né? Eu cheguei a ter insolação. Olha, eu sou moreno, eu fico bronzeado, mas nunca fiquei tão bronzeado assim na minha vida. Só quando era criança, né? Mas peguei insolação, exercícios físicos intensos, que é diferente do sofrimento da academia, né? Você se exercita para um propósito, né? Porque eu mesmo faço muita coisa sozinho lá, planto, cavo, aprendi a mexer na enxada, uma outra coisa para quem quer morar no campo. Tem que ter uma enxada, tem que ter uma pá, tem que ter as ferramentas, tem que ter uma cavadeira, e tem que ter resiliência física, tem que ter resistência física. Lógico que eu estou fazendo tudo dentro dos meus limites, mas eu sinto até que o meu corpo reagiu bastante em termos de massa muscular, de resistência física, muito mais do que numa academia, que inclusive eu parei de fazer academia, e porque eu estou fazendo muito esforço físico, né, quando eu vou a essa chácara. Nós estamos numa fase de erguer, de fazer o banheirinho e de erguer o chalé. Como já disse, a mão de obra é difícil. Às vezes eu tenho vontade de eu mesmo fazer, mas eu tenho um pouco de receio de não saber montar a estrutura, né? E sei lá. Mas está sendo divertido. Eu não sei se eu vou gravar vídeos de lá, se eu vou continuar gravando vídeos. Só vim, na verdade, dar uma satisfação para vocês, que eu dei uma sumida sem dizer nada, e eu estou muito agradecido por ter ainda inscritos no canal, né? Quem sabe eu não consigo produzir um vídeo por mês, por aí, né? Mas eu registrei muito pouca coisa da chácara, né? Que eu chamo de chacrinha, né? E eu quis registrar as coisas mais na minha mente, não ficar com o celular fotografando, etc, etc. Eu quis fazer uma coisa mais... Eu quero fazer uma coisa mais intimista mesmo, né? Uma coisa minha, para mim, dentro da minha cabeça. Não quero ficar registrando em fotos, nada. Enfim. Então, eu estive sumido por isso. Eu escrevi o livro, que eu adquiri essa chácara, que dá bastante trabalho e consome bastante tempo, mas ainda continuo essencialista. Como vocês podem ver, minha casa ainda continua vazia, inclusive ultimamente ela anda mais vazia do que nunca. Também vou empregar os princípios do essencialismo na
na chacrinha, né? É uma construção de... Quero fazer uma construção de baixo impacto ambiental. Eu ainda não sei como que eu vou cercar esse chalé, se vai ser de tijolo ecológico ou de adobe. Eu estou ainda fazendo as coisas aos poucos, tentando equilibrar também as finanças, né, do dia a dia com esse gargalo aí de dinheiro que é ter uma propriedade rural, né? E é isso. Eu espero que vocês estejam felizes, porque ser feliz é bem mais legal. Eu espero que vocês estejam em paz, que tudo de bom aconteça na vida de vocês. E eu vim aqui realmente para matar a saudade e para dizer que eu estou bem e que eu estou vivendo, né? Eu estou planejando, estou vivendo, estou tentando não ser tanto telespectador das coisas, mas sim um agente ativo da minha própria vida. E eu aconselho a todo mundo fazer isso, tá bom? Tudo de bom para vocês, sejam felizes, uma ótima semana e fiquem em paz.